Caros alunos, estamos nós novamente aqui começando um curso de microprocessadores. Eu vou começar os vídeos pelo capítulo 2. Eu vou pedir para que vocês leiam o capítulo 1, que é um capítulo de história da computação, e vou pedir para vocês também assistirem ao filme Os Piratas do Vale do Silício, que é a história de Bill Gates e Steve Jobs. Quem viu esse filme conhece 90% da história da computação. E a nossa VE escrita vai valer um ponto, vai ser sobre esse filme. Tá? Os outros 9 pontos da VE, a gente vai fazer um trabalho de laboratório, vai fazer um trabalho de compilação de C para Assembler, listas de exercícios e resumos das aulas. Ok? Então nós vamos começar pelo capítulo 2, que é como você tem CPUs, quando você tem CPUs de 16, 32 e 64 bits, como é que você vai conectar essas CPUs num computador? Né? Como é que você vai conectar memórias, essas CPUs, por exemplo, dispositivos de entrada e saída, dispositivos periféricos. Tá bom? Então, nosso primeiro vídeo já começa aqui do capítulo 2. Então, a gente vai varrer a teoria que eu organizei o livro de forma ficar otimizado para um curso de graduação. Ok? Bom, vamos começar falando das CPUs de 16 bits, né? Como vocês depois deram uma lida no histórico da computação, lá resumido no capítulo 1, um dos fatos mais marcantes da história foi a IBM ter lançado o IBM PC em 1981. E ali, por que ela escolheu a CPU 8088 na época, né? Bom, a primeira CPU Intel x86 foi, no caso, o 8086. E por que veio o 8088, né? O 8086 era uma CPU pura de 16 bits. Ela era 16 bits por dentro do seu processamento e 16 bits por fora dos seus barramentos de dados para a conexão dos periféricos, né? Entretanto, naquela época, o mercado predominantemente era absorvido por sistemas de 8 bits. Então, o que a Intel na época fez? Ela lançou uma versão piorada da sua CPU de 16 bits, que era o 8088. O que é essa versão piorada, entre aspas? Ela, por dentro, era uma CPU de 16 bits, só que por fora uma CPU de 8 bits, para poder se comunicar com os dispositivos periféricos que abundantemente eram oferecidos na época, como controlador de interrupções, controlador de teclado, porta serial, porta paralela, controlador de DNA, para que você pudesse fazer um computador. Tá? Um fator importante também na época, que a Intel tinha uma CPU que era chamada de 8085, e lançou esse 8086, que ele não era compatível com o 8085, mas permitiu uma estratégia de migração do software. O que é isso? Você tinha uma estrutura de registradores do 8085 e manteve essa estrutura de registradores para o 8086, obviamente acrescentando muito mais coisa. E aí oferecia também programas tradutores. Então, você tinha um código escrito para o 8085, esse programa tradutor já criava um código para o 8086. E o que é esse código? É o que a gente chama de assembly, né? É a linguagem de máquina. O que é o assembly? Que a gente vai muito ver aqui no curso. É um conjunto de códigos em linguagem de máquinas que serão interpretados pelo processador a fim de executar uma determinada ação. Por exemplo, existe um código, um número qualquer
que a gente vai chamar de pseudocódigo. Na verdade, o pseudocódigo seria esse aqui, ó, ED AXBX. É uma instrução que é executada a nível de máquina. O que isso significa? Que ele vai pegar o conteúdo de um registrador, que ele vai chamar de BX, somar ao AX e gravar no AX, ou seja, o AX recebe AX mais BX. Então, isso aqui é o assembly, são micro-operações, mais de translação de dados. Copie o dado desse lugar para essa posição de memória. Some o dado que está aqui ao que está aqui e guarde nessa mesma posição. Tá? Isso é que é o assembly, que é o mínimo possível que a máquina vai executar. Tá? Com o tempo a gente vai dando mais exemplos, até a gente tem um capítulo 4 que é assembly puro. Foi reorganizado em relação aos anos anteriores, aos cursos anteriores. Eu botei tudo de assembly num único capítulo. Bom, então, estamos aqui na primeira CPU de 16 bits, né? Quando a Intel lançou a primeira CPU de 16 bits, né, naquela época usou o que a gente chama de pipeline, né? Como é que você vai cadenciar a execução das instruções. Então ela construiu um hardware com duas unidades, seria uma unidade de execução e uma unidade de interface com o barramento. Né? A gente vai ver daqui a pouquinho um esquema melhor. O que seria o barramento para a gente? Então o barramento é um conjunto de condutores por onde vão trafegar os sinais utilizados para efetivar a comunicação entre o processador e um determinado circuito. Pode ser um circuito periférico, pode ser uma memória. Então, quais barramentos que tem dentro do computador? Vários barramentos. Então você tem o barramento que está em volta da CPU, normalmente vulgarmente chamado de barramento local. Então você tem hoje alguns barramentos locais, que a gente vai ver mais adiante. Tem o FSB, tem o BSB, tem os barramentos implementados pelo chipset da sua máquina, tem o PCI, PCI Express, AGP, USB, tinha o barramento ISA, que era um barramento famoso. Então, o barramento, por si só, é um conjunto de condutores. A gente pode até dividir essa nomenclatura do barramento em três. Barramento de dados, onde só os dados trafegam, barramento de endereço, onde você vai colocar os endereços, e o barramento de controle, que são os sinais de leitura, escrita, que vão cadenciar o movimento, né, o transporte da informação pelas linhas de dados e de endereços. Olha só, então aqui tem um exemplo, né? Uma CPU, a primeira CPU da Intel, x86, era um 8086. A pinagem dela dependia de um pino, que era chamado de mínimo e máximo, que é esse pino aqui, tá? Ela em modo mínimo, os sinais são os da esquerda, em modo máximo da direita ou vice-versa, tá? Na verdade, o modo máximo é o da esquerda e o modo mínimo da direita. Tá, mas isso aqui é detalhe aqui. Então vamos lá. Antigamente as primeiras CPUs, por limitação tecnológica, né, tinham encapsulamento de chips de 40 pinos. Tem um Terra, VCC, e assim, você tinha um barramento de dados de 16 bits. Vamos botar aqui a primeira CPU x86, que endereçava 1 megabyte. 2 elevado a 20 é 1 mega, né? 1K para a gente aqui vai ser 2 elevado a 10, que é 1024. Então, 20 linhas de endereço com 16 dá 36 pinos. Terra VCC já estourou o limite dos pinos. Então, na primeira CPU, né, os barramentos de dados e endereços eram compartilhados. Tá? Compartilhados. Você vê aqui que chama AD, Address e Data. E tem um sinal chamado ALE, que vai ser usado para demultiplexar, né?
com ali igual a 1, isso aqui, esses sinais são endereços. Com ali igual a 0, esses sinais são dados. Tá? Existem outros barramentos que também compartilham, senão o conector vai ficar muito grande. O barramento PCI é um deles. Tem uma ponte USB que tem estudado aí no livro, que ele também usa barramento compartilhado, por exemplo. Então tem vários microcontroladores que usam barramento compartilhado. Tá? Então vamos ver aqui por alto aqui uma pinagem de CPU. Todos esses sinais que tem nessa CPU, eles vão para cima, vão para outros modelos adiante, né? Então você tem aqui, por exemplo, 2 pedidos de interrupção, NMI e INT-R. Né? O INT-R vai ser gerado por um controlador de interrupções externos, que vão receber os tais IRQs. Vai ter um capítulo só de interrupções. E esse NMI vai gerar o que a gente chama de interrupção não mascarada. Tá? Esse clock é o clock da CPU. Então, qual é o clock da CPU? A primeira CPU usava um clock de 4,77 MHz. Mas minha CPU é 3 GB. Na verdade, você usa um valor menor externamente, depois multiplica internamente. Eu vou dar um exemplo. Tem CPU de 1 GB que trabalhava aqui a 200, você botava 200 MHz, ela multiplicava por 5 aqui dentro. Usava um circuito, o pessoal de eletrônica vai conhecer, circuito PLL, que multiplica a frequência. Tá? Vamos aqui do lado direito. Reset. Quando você aperta, bota o dedão no gabinete do seu computador e gera um reset, ele gera um reset na CPU, ela vai reinicializar tudo. O que é esse sinal RED? Esse RED, essa CPU está pronta ou não está pronta. Eu vou dar um exemplo quando é que você não deve gerar o sinal RED. Você está executando um programa, você vai dar um fread, vai ler um arquivo. Vai ler uns dados de um arquivo. Quando você está lendo os dados de um arquivo, né, eu vou ler um buffer de 1000 bytes. Aí logo na linha de código seguinte, você vai manusear o buffer de 500, vai ler. I é igual a buffer de 500. Então você não pode executar a linha seguinte enquanto não terminar a primeira. Quando você está lendo e acessando um dispositivo lento, esse dispositivo é muito mais lento do que o clock da CPU. Então o que ele faz? Ele diz que não está ready, não está pronto. Então essa linha aqui é o seguinte, o acionamento dela é por coletor aberto. Quem está ready não faz nada, joga alta impedância. E quem não está ready joga nível baixo. Tem provavelmente um resistor daqui para VCC. Se ninguém fala nada, ready. Quem não está ready, por exemplo, o circuito de acesso ao disco não está ready. Aí ele joga nível baixo. Esse teste aqui, isso não interessa. INT-A a gente vai ver lá no capítulo de interrupções. Esse cara aqui é muito importante. M/***IO. Esse endereço é o endereço de memória ou o endereço de um periférico? Se o M está em nível alto, é o endereço de memória. Se está em nível baixo, ou seja, asterisco I/O em nível alto, é o endereço de I/O. Isso parece aquele exercício de elogio do soma-sub, né? Soma igual a 1, então vai fazer a soma. Asterisco soma / sub. Sub igual a 1 faz subtração. Se for igual a 0 faz soma. Tá, lembra daqui, lembra aquilo. Esses caras aqui a gente vai falar deles ainda, estado de hold e de holda, mas no próximo capítulo. Desculpa. Para fechar aqui, read e write são sinais importantes, né? O read você vai ler, é o momento que você vai ler uma memória ou um dispositivo de I/O, e aqui o momento que você vai escrever num dispositivo de memória de I/O. Isso aqui é o básico de qualquer CPU, esses sinais que eu comentei com vocês, que tem em todas as CPUs daqui por diante. Tá? Olha só esse BHE, não vou falar nele ainda, mas no meio do capítulo em diante eu vou dar a razão dele.
razão dele ser, tá bom? Só para a gente terminar de comentar aqui esse primeiro vídeo de CPUs de 16 bits, eu queria comentar que a Intel, depois do 8086, né? Depois do 8086, além de ter lançado o 8088, com uma versão piorada do 8086, ou seja, 8 bits por fora, né? Então, lembrando, eu quero que vocês leiam o capítulo 1. O capítulo 1 é fundamental para vocês se situarem. Não vou ficar... Isso aí é história em quadrinhos. E vejam o filme. Então, a nossa VE escrita presencial vai ser de história. Tá? Vamos ver com vocês. Depois a Intel lançou um projeto do 8086 que também era 16 bits, né? Diferença que o acesso de 1 MB de memória passou a 16 MB de memória, e ela criou também na época que a gente chama de modo protegido, né? Então, quando você liga a CPU ela está em modo DOS, que foi o primeiro sistema operacional para PC. A BIOS, ela é inicializada em modo DOS, que a gente vai chamar de modo real. Então, grave esse nome, modo real, ou modo DOS, tá? E aí, quando você for fazer a carga do sistema operacional, o sistema operacional vai entrar em modo protegido, que é o modo 32 bits, tá? Se você tiver um processador de 64 bits, nosso estudo aqui no curso vai ser o da AMD, tá? É o que eu estudei e eu acho que está mais bem documentado. A AMD chama de modo legado, né? Modo legado, que na verdade é um modo compatível. Tá? Você primeiro entra no modo legado, modo protegido. Modo protegido, modo legado. Depois você vai entrar no que a AMD chama de modo longo, que é o modo de 64 bits. Então, na verdade, tem 3 modos aqui. O real, protegido e o legado. Tá ok? O modo real, você só quando liga o computador. Isso. Você pode dar um boot modo DOS, se quiser alguma aplicação em tempo real, industrial. O modo protegido. Se você tiver um sistema de 32 bits, aí ele entra no modo protegido durante o boot e fica. Mas se você tiver um sistema operacional de 64 bits, aí você entra no modo protegido e depois sai, só durante o boot, e entra no modo AMD longo aqui, tá? O primeiro sistema, entre aspas, que não era um sistema operacional a trabalhar com 16 bits, era o ambiente Windows. Na verdade, o sistema era o DOS, aí você lá do console digitava o Win e entrava no Windows 3, que era chamado de extensor, que era um extensor, né? Então você podia entrar em modo protegido, mas não que o sistema operacional fosse feito em modo protegido. Tá ok? Então, tivemos aqui uma primeira base de conexão de 16 bits. Tá? E os nossos próximos vídeos já vão para 32 e 64. Eu vou gravar daqui a pouquinho. Forte abraço.